Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens. E aí, gente bonita, mais um Pode Incendiar, invadindo, incendiando aí a sua casa, aí as ondas sonoras, pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada 106.3 FM, a rádio da família, e também através do nosso canal aqui do YouTube da Rádio Alvorada Londrina. Mais um dia de sermos incendiados, e hoje, povo de Deus, hoje nós vamos ser incendiados através da importância da formação, de sermos bem formados, bem orientados, à luz do Evangelho, à luz da doutrina da igreja, dos seus documentos. Nós, Renovação Carismática Católica, somos filhos aí do Concílio Vaticano II, e é muito importante que nós entendamos por que Deus sempre nos quer numa formação permanente. É muito importante isso. Então eu quero convidar você que está nos acompanhando pelas redes sociais, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Aquele que não gosta de ser formado, aquele que não gosta de sentar, estudar um pouquinho, já compartilha. E você que está nos ouvindo através aí da rádio, vindo do seu trabalho, indo para o seu trabalho aí na sua casa, já manda uma mensagem. Acessa aí, liga e ouve aí o Pode Incendiar, que será tremendo. E hoje o nosso convidado é o Marcelo Lima. Marcelo, Deus te abençoe, muito obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo ao nosso Pode Incendiar. Obrigado, Wesley, pela oportunidade. Com certeza falar da formação na igreja, falar da formação no ministério, na RCC, é de grande importância, né? Nós sabemos da necessidade que nós temos de ser formado, né? O profeta Oséias já dizia, né? O povo se perde por falta de formação, né? E nós precisamos, vivemos um tempo, né, Marcelo, que é tantos recortes, né? É tantas coisas curtas, e ali a gente já pensa que aquilo ali é suficiente para você já saber, já fazer. E hoje é muito importante que a gente sente um pouquinho, aprofunde, leia os documentos. Tem gente que não gosta de ler, tem que ler os documentos, tem que colocar em prática aí, nós temos aqui quanta riqueza na igreja, olha aqui, você que nos acompanha, tá aqui um monte de coisa, a palavra de Deus, e é isso aí. Mas para a gente iniciar, vamos rezar um pouquinho, Marcelo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai querido, Pai amado, nós estamos mais uma vez aqui nesse programa, esse Pode Incendiar, e nós queremos te pedir que teu Espírito invada o coração de todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, nos acompanham, Senhor Jesus, e nós aqui também dos estúdios da Rádio Alvorada Londrina, para que o teu Espírito Santo possa nos conduzir do início ao fim. Nós rezamos agradecido por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém, amém, amém. Marcelo, fala para mim, a Renovação Carismática, nós já trouxemos aqui alguns outros coordenadores de ministério da Arquidiocese de Londrina, e uns falaram da sua vida, outros falaram diretamente do ministério. Hoje eu queria saber, a gente pode falar do Ministério de Formação? Sim, podemos falar sim. Do Ministério de Formação, mas me fala assim, faz quanto tempo que você está na Renovação Carismática? Quanto tempo que você está aí no ministério? Como foi assim a tua pesca? Então, a minha pesca foi através de uma experiência de oração, no ano de 1993. Então, fazem aí 32 anos que eu estou na Renovação Carismática Católica, né? Estava na igreja desde pequeno, né? Desde a catequese. Entrei em um grupo jovens pastoral com 12 anos de idade, mas a minha experiência de oração foi no ano de 1993, onde eu fui impactado pela pessoa do Espírito Santo. 32 anos? 32 anos. 32 anos. 32 Bastante ano, hein, Marcelo? Bastante tempo. Faz algum tempinho já. Bastante tempo. Mas, e de lá para cá, aí teve indas e vindas, como foi isso? Teve um período que eu fiquei afastado da igreja, né? A gente era muito jovenzinho ainda, e aconteceram algumas coisas que a gente não estava preparado, né? E aí teve um período que eu fiquei afastado da igreja, e depois, posteriormente, voltei, né, a frequentar a igreja, saí até mesmo da igreja, né? De não frequentar mesmo, né? Aí, depois de um certo período, eu voltei para a igreja e, na sequência, retornei para o movimento. Entendi.
Aí você fez uma experiência de oração de novo, fez um encontro fechado? Fez experiência de oração de novo, fiz tudo o processo formativo, na época chamado ainda de grupo de crescimento, né? Crescimento. Eu gosto desse nome. Então eu passei por todo o processo do crescimento novamente, e aí para retornar todas as atividades como ministeriado, né? E Marcelo, então a Renovação Carismática ela é dividida internamente em ministérios? Sim. Nós temos aí vários ministérios de serviço, né, que ajuda ao grupo de oração nas suas diversas instâncias, como o ministério que eu estou hoje, né, o Ministério de Formação, mas também sou do Ministério de Pregação. Temos o Ministério de Intercessão, o Ministério de Promoção Humana, Fé e Política. São vários, né, ministérios que a gente tem aí. Cura, crianças, adolescentes. Exatamente, são vários. Promoção Humana. Tem o MUR. Tem o MUR das Universidades Renovadas. Tem o Ministério Seminarista, né? Sim, são inúmeros. São inúmeros ministérios que nós temos dentro do movimento. E dentro deles, você nesse tempo está à frente do Ministério de Formação aqui na Arquidiocese? Sim, eu iniciei no Ministério de Formação aqui na Arquidiocese de Londrina no ano de 2024, né? Estamos aí indo para o segundo ano à frente do Ministério de Formação aqui na Arquidiocese. Mas você já é formador há quantos anos? Formador já há 15 anos. Olha, que eu estou no Ministério de Formação. Está à frente há quase 2. À frente há quase 2 do Ministério de Formação na Arquidiocese. Assim, o Ministério de Formação me levou a querer buscar mais também, né, Wesley? Fala sobre isso. No sentido de que eu me sentia a necessidade de conhecer mais da igreja, né? Onde surgiu o desejo de estar também fazendo aí uma faculdade de teologia, né? Então, hoje eu sou bacharel em teologia também. Busquei também outras áreas, né, de conhecimento, né? Sou licenciado em sociologia, que tem muito a ver com a questão do ensino, né? Quis buscar a técnica, né? Busquei também uma especialização na área da tecnologia da informação. Hoje a gente vê que a juventude está muito atualizada com a questão das redes sociais e nós também não podemos ficar para trás, né? A gente precisa estar atualizando sempre para poder estar oferecendo aquilo de melhor que a gente pode oferecer através da formação. Então, assim, o interesse por querer saber mais te ajudou tanto a amar mais a igreja, como também se profissionalizar. Com certeza. Uma das coisas que me chamou a atenção há alguns anos atrás, né, antes de ser formador, o meu ministério, por excelência, é o Ministério de Pregação. Foi um e-mail que eu recebi aí há mais de 20 anos atrás, do padre Joãozinho, e dizendo que um pregador não poderia sair pregar a palavra de Deus se não lesse o catecismo da Igreja Católica, né? Na época eu não era uma pessoa assim que tinha muito interesse à leitura, tinha muita dificuldade de querer ler livros. Quando eu me imaginei pegando no catecismo da Igreja Católica, foi bem complicado, né? Mas eu também sou administrador de empresa e criei uma estratégia. Todos os dias eu lia 5 páginas do catecismo da Igreja Católica e consegui vencer o tão temido catecismo da Igreja Católica em quantidade de páginas. Foi uma vitória para mim. Olha aqui, gente, temos um convidado aí que já leu todo o catecismo da igreja. Então, você que está aí nos acompanhando e não sabe por onde começar, olha a dica, não? Ele leu 5 páginas, você pode ler 1, 2, sei lá, 3, ali pouquinho. Porque o catecismo, ele vai nos dando instruções, né? Sobre determinados pontos, o que a igreja acredita, o que a igreja ensina sobre isso, né, Marcelo? Sim, com certeza. Porque, na verdade, quando a gente está formando ou pregando, a gente precisa ter conhecimento da doutrina, né, Wesley? Que a gente não pode estar falando algo que nós achamos que seja certo, né? Nós precisamos orientar as pessoas conforme aquilo que a igreja orienta, né? E o catecismo é o que mais nós necessitamos para ter conhecimento dessa verdade de fé. Legal. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá?
de utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens, aqui de Londrina. E aí, nesse tempo agora, Marcelo, você à frente do ministério, fala um pouquinho agora do ministério dentro da Renovação Carismática. Nós percebemos aí que a Renovação Carismática ela tem esse ímpeto, nós passamos por uma experiência muitas vezes emocional, né? E aí, quando passa essa emoção, nós estamos aí alicerçados aí na doutrina da igreja, no magistério, na tradição da igreja, né? Então, e na palavra de Deus. E aí entra o ministério. Qual a função, o objetivo, qual a missão, por que ele existe, para que ele existe? Vai falando sobre isso, porque se surgir curiosidade eu vou te interrompendo, mas eu queria que você ficasse à vontade para que a gente possa entender que não... eu acho que muitas vezes a gente fala assim, o termo leigo, como se ele não soubesse de nada, né? Certo. Mas a Renovação Carismática tem uma preocupação e uma ocupação através do seu ministério de formar seus membros à luz do evangelho, da doutrina da igreja, do magistério. Fala sobre isso. Então, assim, falando da minha própria experiência, Wesley, a gente percebe que quando a gente está ali na catequese, nas formações iniciais da igreja, talvez a idade da gente não é uma idade que está muito preocupada com a compreensão de todo aquele ensino, né? Porque às vezes é a idade de brincar, a idade de ver outras coisas. De outras coisas são mais atraentes. Muito mais atraente. De repente a gente recebeu ali o conteúdo, né? Aprendeu sobre os sacramentos, aprendeu ali sobre o creio, né? Sobre a história da igreja e tal. Mas talvez foi algo que foi momentâneo, né? Assim, eu estou falando por mim próprio, né? Quando eu voltei para o movimento, ali eu comecei a entender melhor, né, a doutrina da igreja, aquilo que eu havia aprendido anos atrás através da catequese, que na época a gente aprendia. Na minha época era uma época que as pessoas tinham que decorar, né? Decorar ali o creio, decorar o Pai Nosso, decorar Salve Rainha, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande em decorar Salve Rainha, porque eu tive uma experiência na minha infância que me travou com relação a Nossa Senhora, né? Eu, assim, até engraçado estar falando aqui, mas é legal, porque às vezes as pessoas têm também a mesma... Talvez o meu testemunho de vida vai contribuir, né? Porque o que aconteceu comigo, né? Eu, com 7 anos de idade, eu ainda mamava a mamadeira com café com leite, né? E aquilo era algo que eu gostava demais. E na época meus pais ainda muito simples, muito humildes, né? Querendo tirar, porque já havia passado o tempo de, né, uma criança com 7 anos de idade ali, usando ainda mamadeira com café com leite, resolveram fazer uma promessa de mandar essa mamadeira para Aparecida do Norte naquela época, né? E aí foi onde surgiu todo o meu... A resistência com Nossa Senhora, né? Hoje a gente fala trauma, né? Porque levou minha mamadeira lá para Aparecida do Norte, né? Então, tipo assim, começou uma certa resistência com Nossa Senhora. Entendi. E aí depois você vai para uma catequese e você precisa decorar o creio, você precisa decorar... Ave Maria, Salve Rainha. Na Salve Rainha eu travava, não conseguia. Então eu era o último a sair da catequese, porque você precisava ali falar a Salve Rainha para poder ser liberado. E ali já criou uma certa barreira, né? Entendi. Então, eu acho que a infância da gente, às vezes, a gente se trava em algumas situações, né? E precisa retomar, até porque nós somos uns seres que esquecemos facilmente das coisas, né? Então, essa retomada, ela é sempre necessária. Não somente com relação a isso, porque são tantas informações que nós recebemos hoje que tem coisas que a gente vai ter que voltar a consultar, a estudar, né, para de fato fazer com que a nossa memória se relembre de tal assunto, né? Então, o processo formativo hoje dentro da Renovação Carismática Católica, a gente pode dizer que é uma porta de entrada, né? Aonde os grupos de oração, através dos seus encontros, né, nós chamamos toda essa porta de entrada de processo formativo,
onde os grupos de oração realizam ali o seu seminário de vida no Espírito, né? Onde é chamado pessoas que estão dentro do grupo de oração, mas que também pode ser pessoas que estão fora e que são convidadas para estar participando do seminário de vida no Espírito, que são 9 semanas. Essas 9 semanas são trabalhadas, temos voltado ali para o senhorio de Jesus, para o pecado, o amor de Deus. O anúncio do querigma. O anúncio do querigma, né? E é onde as pessoas vão se sentindo, né, amadas através daquelas pregações, através das vivências diárias, né, que são passadas, leituras do tema aplicado são passadas para que eles vivenciem durante a semana toda aquela leitura, para se aprofundar também na palavra de Deus, né, e tendo um amor maior pela palavra de Deus. Então nós temos aí o seminário de vida. Após essas 9 semanas, né, do seminário de vida, a gente tem um encontro que nós chamamos de experiência de oração, onde é feito de forma fechada, né, onde há a possibilidade. Quando não tem condições, as pessoas fazem de maneira aberta, né, principalmente o grupo adultos, que tem uma dificuldade maior das pessoas estarem aí no encontro. Ali o tempo todo, né? Exatamente. Então é um encontro onde as pessoas são mais impactadas, né? Porque ali daí é que a gente chama de uma dose cavalar, né? É uma experiência, né? Experiência. É uma experiência. Marcelo, mas só para a gente entender, hoje você falou que o Ministério de Formação, ele é a porta de entrada. Exato. E aí você vai no grupo de oração, mas vamos lá, do início. Aí você vai no grupo de oração, aí tá lá, gostou e aí você sente no coração como você sentiu um algo a mais. Certo. É isso que acontece? Exatamente, né? É isso. E aí o grupo de oração, sei lá, você chega para alguém ali do grupo de oração, serve, e pergunta, como é que eu faço para servir nesse grupo? É assim? Não, e aí ele vai começar o seminário de vida, é isso? Não, a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer também antes de pedir para que essa pessoa adentre ao seminário de vida, né? Pode ser através do chamado dentro do grupo de oração, mas nós podemos também fazer um encontro que nós podemos chamar de um rebanhão, né? Um encontro de primeiro anúncio e tal, para que as pessoas uma possam... tarde de louvor, uma noite carismática. Exatamente, assim. exato. E lá nesse encontro a gente pode anunciar já que vai iniciar daqui tantas semanas, né, uma realidade do nosso grupo de oração. A gente faz um encontro de primeiro anúncio lá e posteriormente essas pessoas são convidadas para o grupo, né, e se apaixonam pelo grupo, né? Apaixonam pelo grupo, né, e posteriormente é lançada a proposta, né, para aqueles que gostariam de ter aí uma formação. E isso não quer dizer que ele vai ser servo também. Isso é importante, né, Marcelo, a gente falar isso, que a formação na renovação carismática não é para formar servos, é para formar bons católicos para a igreja. Para a igreja católica, né? Você então que nos acompanha, que não é carismático, que não sabia dessa informação, é até você que é carismático e pensa que para todo aquele processo formativo que nós vamos falar aqui é para tornar a pessoa serva, eu gostaria de te chamar a realidade. A novidade é o quê? É para formarmos bons católicos no alcance do céu, né? Verdade, Wesley. E, inclusive, uma das falas que usa dentro do Ministério de Formação, que nós não somos uma máquina de formar servo, mas sim formar cristão para a igreja. Oi, tá vendo? Então, essa é a nossa missão. O Ministério tem a missão de formar cristãos para a igreja. E quantos que eu encontro hoje, né? E fala assim, eu fiz o crescimento, eu fiz a formação que você vai falar aí, eu fiz isso e hoje participo aqui, participo acolá, nós formamos para a igreja, não é focado em aumento de servo no grupo de oração. Isso é muito importante você saber disso. Verdade, de forma alguma, né, o movimento pensa em estar formando servos para o movimento, né? O nosso desejo maior é trazer as pessoas que estão fora da igreja. Para a igreja. Para a igreja. Nós temos um grande chamado, Wesley, né? E o Papa Francisco falava muito sobre isso com relação de sermos uma corrente de graça, né? Poucos movimentos, não que não exista, mas poucos movimentos vai atrás daquelas pessoas que já foram da igreja e hoje não estão mais, né? Hoje nós temos aí um dado muito interessante que é as pessoas sem religião, né? Muitas pessoas hoje se dizem sem ter uma religião. E são pessoas que com certeza passaram ali pela Igreja Católica e está se criando um novo, algo que anos atrás... Titulam, né? Anos atrás dizia ser
católicos não praticantes. Uhum. Hoje, esse público está se dizendo católico sem religião. Ou católico não, pessoas sem religião. Sim, né? E eu vejo isso com grande preocupação, porque é um número muito grande. Está ali bem próximo, tanto dos católicos, tanto quanto dos protestantes, né? Sim. Então, é um número que aí chama atenção para que a gente possa continuar aí na evangelização. Assim. Não podemos, a messe é grande. A messe é grande. Exatamente. Jesus já dizia, a messe é grande, os operários são pouco, e nós buscamos essas pessoas que estão fora da igreja, né? Através de um convite, através de uma ficha de um encontro. E hoje a gente percebe que muitas pessoas estão vivendo, Wesley, uma vida bem assim, com relação a tudo que tem acontecido pós-pandemia, então, principalmente, né? Muitas doenças emocionais, muitas situações dentro dos relacionamentos, das famílias. E as pessoas têm buscado a igreja por alguma necessidade também, né? Porque ela sente a necessidade de saciar aquela vontade, o desejo do coração. Porque a palavra de Deus, no Salmo 41, vai nos dizer que a nossa alma tem sede de Deus, né? Sede do Deus vivo. E quando nós estamos longe de Deus, a nossa alma ela anseia por essa sede, né? E aí, essa sede ela só é saciada através do próprio Deus, né? Então, nós precisamos buscar essas pessoas que estão lá fora, né, à margem, trazer ela para a igreja, através aí do processo formativo, através do seminário de vida no Espírito, através da experiência de oração. E essa pessoa, se ela se sentir confortável de caminhar dentro de um grupo de oração, amém. Às vezes a pessoa não vai querer ser serva e vai participar só do grupo de oração também. E está tudo bem. Está tudo bem. E está tudo bem. O importante é que ela esteja bem na igreja, saiba do desejo de Deus pelo seu coração, pela sua alma. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Você falou aí da experiência do seminário de vida, certo? Certo. Da experiência de oração. Certo. E nessa fase tem mais alguma coisa? Sim, nós chamamos essa fase de fase querigmática, né? Tem o aprofundamento de dons, né? Onde as pessoas... Que era aquele antigo encontro de dons que a gente chamava, hoje chama de aprofundamento? Aprofundamento de dons, né? E é onde a pessoa vai conhecer sobre os dons carismáticos, né? Ali os 9 dons que São Paulo escreve à comunidade de Corinto, né? Então a gente trabalha esses dons que nós chamamos dons de revelação, dons de inspiração e dons de poder, né? Eles estão divididos nessa categoria, né? Revelação, discernimento dos espíritos, palavra de ciência e palavra de sabedoria. Inspiração, línguas, profecia e interpretação das línguas. E do poder? Poder é fé, cura e milagres, né? Onde São Paulo diz isso. Então, você que está aí nos acompanhando e fala assim dos dons carismáticos, olha aí, São Paulo vai dizer desses 9 dons aí. Então, você que está nos ouvindo aí, eu sei que você está ficando curioso assistindo também, então é muito importante. A nossa formação, ela é baseada, né, Marcelo? Sim. Na palavra de Deus, nos documentos da igreja, na sua doutrina, guiada pelo seu magistério. Exatamente, Wesley. Então, essa fase nós intitulamos como fase querigmática. Fase querigmática. Ou seja, anúncio. Um anúncio. Um anúncio. Nesse aprofundamento de dons, mergulha e também faz... encontro fechado também? É tipo uma experiência? Ou pode ser aberto, fechado? Como ele que é pode isso? ser
tanto fechado quanto aberto, né? Nós sabemos que a experiência do encontro fechado ela é muito mais... É diferente. É diferente, né? É diferente. Diferente, né? Mas nada impede que os grupos, né? Às vezes até mesmo por espaço, né? Nas próprias paróquias, nas casas de encontro. Hoje em Londrina, você pode nos dizer com mais precisão quantos grupos nós temos em Londrina? 153 grupos. 153 grupos, usando aí quantas casas de encontro? Aí umas 10, 15 casas. Por aí. Então, às vezes não consegue agenda também, né? Então, se conseguir, com certeza, o encontro ele vai ser muito mais proveitoso, né? Mas também é feito de forma aberta, Wesley, onde é vivenciado, não somente falado o que é o dom, mas também vivenciado de forma de oficinas. E ela pode fazer como tipo seminário semanal? Como que é isso? Então, a gente não aconselha. Não aconselha, Não certo. aconselha, né? Mas se não tiver condições, não vamos deixar de fazer, né? Melhor fazer semanalmente do que não... Porque seria mais 9 semanas, mais né? 9 semanas, né? Seria mais 9 O semanas. que o movimento pede que seja feito como um retiro mesmo de final de Retiro. semana. Pode ser de forma fechada ou de forma aberta. Então você, servo de grupo de oração, coordenador de grupo de oração, você simpatizante pelo movimento, você curioso, a formação no grupo de oração começa pela fase querigmática. Exatamente. E dentro da fase querigmática nós temos aí seminário de vida no Espírito, experiência de oração, que essa experiência de oração é uma experiência totalmente voltada para a pessoa do Espírito Santo, certo? Certo, voltado para a pessoa do Espírito Santo. E depois o aprofundamento de dons, que são os 9 dons citados na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Exatamente. E depois dessa fase, aí pronto, já posso servir, sou servo? Não, ainda não. Como não, Marcelo? Mas aí já foram tanto tempo, já foi tanta coisa, ainda tem mais coisa. Mas se for ver bem essa fase querigmática aí, bem feitinha, ela vai pelo menos uns 6 a 7 meses. Sim, também acho. 6 a 7 meses para que seja passado de uma forma... Para não atropelar também. Sem interrupções ali, porque a gente sabe, como você falou, das agendas, né? Exatamente. As agendas, às vezes, das 9 semanas passa a ser 10 porque teve alguma atividade na paróquia, alguma coisa do movimento em âmbito decanal, arquidiocesano. Sim. Acontecem imprevistos, né? Acontece os imprevistos. Né? Então, a gente acredita que de 6 a 7 meses aí é de uma forma para poder aplicar, de uma forma qual também não vai cansar as pessoas, né? Não entrar num ativismo, né? Porque às vezes a gente acelera o processo e o processo acelerado nós vamos pagar o preço lá na frente. Sim. Né? Então, a necessidade de ter servo mal formado. Exatamente. Trabalho dobrado. Porque a gente vai ter que fazer as correções lá na frente. Isso. E depois que a gente colocou a pessoa como servo, dificilmente a pessoa aceitar que ele vai precisar voltar para refazer alguma coisa, porque o processo não foi um processo completo, foi um processo inadequado. Então, a necessidade de a gente ter o cuidado de fazer isso da melhor forma possível, até para você que é coordenador de grupo. Sim, importante você falar isso para eles. O coordenador do grupo ele precisa ter conhecimento que se ele ter um servo mal formado, esse servo ele vai te dar trabalho lá na frente. Né? A necessidade de você... fazer uma formação adequada para que você não tenha essa dificuldade de ter que fazer as correções lá na frente, né? A gente vê muitas pessoas que também passam pelo movimento e saem magoados porque tem uma correção fraterna e não são pessoas aí com maturidade suficiente para receber a correção. Então, a necessidade de nós fazermos isso dentro de um processo e de um tempo adequado. Sim. E depois dessa fase, você falou que tem mais. Tem. Agora, que fase que é agora? Inicia aí a fase catequética, né? A fase onde as pessoas vão aprender mais sobre a igreja. Mas o primeiro passo dessa fase catequética é a formação humana 1. Entendi. Tá? Onde essa formação trabalha mais a relação da pessoa com ela mesma e com Deus, né? A gente fala que é um encontro com ela mesma e um encontro com Deus. De cura interior, né? Um encontro voltado para bastante cura interior. Né? Porque quando nós nos encontramos com nós mesmos, a gente vai se deparar com traumas, situações, coisas que não foram resolvidas. E até aí quando nós falamos assim, que é um esforço aí
também de um encontro com Deus, né, um relacionamento com Deus também. A gente questiona Deus de tanta coisa, culpa Deus por tanta coisa. Exatamente. Então, isso é para tratar interiormente mesmo. Tratar, porque as pessoas elas chegam bastante machucadas, né? Entendi. Porque a vida vai machucando, né? A história de vida. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, né, Wesley? Né? A gente que está no movimento aí há muitos anos, a gente sabe de todos esses traumas, né? Eu fiz um encontro alguns anos atrás de cura interior de 7 dias. E assim, a gente acha que... Segunda a domingo? Iniciou na segunda-feira e terminou no domingo. São 7 dias sem telefone, sem se comunicar com ninguém, trabalhando com o interior desde a gestação até a idade atual. E não curou tudo, e não vai curar, a gente vai estar num processo de cura. E à medida que a gente vai caminhando, vai se ferindo de novo. Vai se ferindo. É tudo isso. Então, assim, você que nos acompanha, olha só, gente, bonito. Às vezes você pensa que não quer fazer o processo formativo porque você não quer virar servo, mas no processo formativo tem a oportunidade de você participar de momentos de conhecimento, de formação, de experiência e também de cura. Com certeza. E acontece muitas curas. Eu sou testemunha disso. Não posso falar muito, não. Vou deixar você falar. E aí nós entramos na fase catequética com a formação humana. O primeiro passo é a formação humana 1, né? Aí a segunda apostila, né, que nós chamamos do módulo básico, é a apostila identidade. É interessante, Marcelo, a gente entender. Módulo básico. Ó, tá dizendo assim, é o básico. É o básico. É o básico para você bem servir em qualquer ambiente da igreja, né? Exatamente. É básico. E dentro dessa fase você tem quantas apostilas? Depois da formação humana 1? Tem mais 6 apostilas. E essas apostilas, quais são elas, Marcelo? A primeira é a identidade do movimento. Né? Nós somos ali o povo da vivência fraterna, do batismo no Espírito Santo. Exatamente. Vai falar da identidade do movimento, onde surgiu, como surgiu. Entendi. Das falas ali dos papas, né? Sobre o movimento. O que a igreja pensa. Exatamente. Acredita. Isso. A identidade do movimento. Identidade. A segunda apostila vai falar de Jesus Senhor e Mestre e vida no Espírito Santo, certo. né? Ter Jesus como Senhor da vida, né? E ter uma vida pautada no Espírito Santo, né? A terceira apostila vai falar sobre o grupo de oração, né? Qual é a estrutura do grupo de oração? Como funciona. Porque às vezes a gente pensa, né, Marcelo, que o grupo de oração é só chegar lá, pegar o violãozinho, tocar, cantar, mas existem elementos dentro do grupo de oração que precisa acontecer ali, né? Sim, precisa, né? Então, dentro dessa apostila vai estar instruindo o servo, mostrar para ele como funciona essa estrutura, né? Não é algo que vamos chegar lá do dia para a noite e vamos fazer grupo de oração, né? Tem toda uma organização antes para que o grupo de oração ele seja um grupo bem feito, que né? aconteça, né? Aconteça. E aí vem a apostila 4, que é a vida de oração. A gente sabe da importância da vida de oração na vida de todas as pessoas, né? Mas a renovação ela preza muito com essa questão da vida de oração, né? Onde é os ensinamentos básicos das orações básicas, né? A oração do Santo Terço, a palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão, a importância desse jejum, a importância desses elementos, né? Aquela famosa 5 pedrinhas. Isso. Então trabalha a vida de oração. A apostila 5 ela vai trazer carismas, dons do Espírito Santo, mas aí de uma forma mais aprofundada, talvez. Diferente lá do aprofundamento de dons, ela agora vai trazer dados concretos. Isso, porque lá no dons ela é mais vivencial, né? É vivência. Uhum. E aqui nós vamos trazer mais conteúdo, né? Voltado mais para a área formativa mesmo, né? E a igreja, né? A sexta apostila é a igreja, onde vai trazer toda a informação sobre a estrutura da igreja, né? O que é a igreja, né? O que é a igreja católica, né? Muitas vezes, muitos católicos são questionados, né, com essa pergunta, o que é a igreja, e não sabem falar o que é a igreja, né? Qual é a estrutura que nós temos dentro da igreja, né? Às vezes as pessoas falam, e tem até algumas confusões, né? E é bom a gente até falar sobre isso, né? As pessoas, quando estão iniciando um movimento, perguntam para ele de qual igreja que ele é, e já a pessoa tem a capacidade de falar que é da Igreja da Renovação Carismática Católica, né? Então não existe a Igreja Renovação Carismática Católica, né? Você que está nos ouvindo, por favor, nos assistindo, repita conosco: não existe a Igreja da Renovação Carismática Católica. Não.
existe a Igreja Católica e dentro da Igreja Católica existe ali um movimento chamado RCC. Como existem outros movimentos dentro da igreja, outras frentes da igreja com espiritualidade diferente. Nós somos católicos apostólicos romanos. É isso mesmo. E aí fecha o módulo básico com a apostila de formação humana 2. E na 2 trabalha o quê? Trabalha o encontro com o outro, né? Boa, Marcelo. As relações interpessoais, elas precisam ser muito trabalhadas nesse tempo. Muito trabalhada, né? Então, vai trabalhar o encontro com o outro em várias dimensões. Não é somente dentro do grupo de oração. Sim, na vida. Na vida. Né? No trabalho, na escola, na política. Sim, em tudo. Em todos os sentidos vai trabalhar essa apostila. Porque eu preciso... Mas tudo está ligado, né, Marcelo? Quando eu estou bem com Deus e comigo mesmo, não tem como eu destratar o outro, né? Não saber me comportar, saber os limites. Então, essa formação fecha aquilo que iniciou lá. Você teve um encontro com Deus, consigo mesmo, e agora, tudo isso que você aprendeu... porque servir é para servir o outro, né? Servir o outro. Não tem graça, né? Não tem sentido se a gente não se colocar a serviço do outro. Entendi. Então, a formação humana 2, ela é justamente isso, e as pessoas hoje estão muito individualistas, né? Sim. E elas precisam ser treinadas. Treinadas, essa é a palavra. Treinadas, para voltar a viver essa dimensão fraterna, né? Que é um dos nossos pilares, né? É um dos nossos pilares, a vida fraterna. A vida fraterna. A vida fraterna. Certo. E aí, fase querigmática, depois a fase catequética. Fechou? Ainda não. Como não, gente? Aí inicia a fase de formação para que a pessoa possa servir no ministério. Tá. Então agora entra a formação específica? A formação específica que dentro do movimento nós chamamos de fase catequética etapa 2. Fase catequética etapa 2. Então você que está nos acompanhando, preste muita atenção. Você que pensa e nos acompanha e fala que a renovação carismática só reza, essa frase, só reza, nós rezamos, comemos e estudamos. E conversa também, tá? Conversamos, gostamos. É a vida fraterna, né? Esse pilar, né? Então agora a gente vai para uma fase catequética 2, que é específica para cada ministério, é isso? Ministério, né? Então eu passei por tudo isso, senti lá no meu coração, nossa, fui lá participar de uma formação, eu queria saber muito mais sobre a igreja, tudo assim, então aí eu faço uma formação específica do Ministério de Formação. O Ministério de Formação, ele vai fazer ali um resumo de todos os ministérios. Né? Tem uma apostila que nós chamamos ela de Orientação de Serviço na RCC. Então não vai direto pro ministério, ainda tem a pré. Essa apostila faz parte dessa etapa 2. Entendi. Então, primeiramente, nós vamos orientar, né? Mostrar para as pessoas o que cada Ministério de Serviço realiza dentro da estrutura do movimento, né? E ali ele vai se identificar, né, com um dos ministérios, talvez sim, talvez não. Né? Talvez umas pessoas demoram um pouco mais para entender e compreender um pouquinho mais sobre cada ministério. A importância do coordenador, tanto da pregação, da formação, do grupo de oração, a liderança em si, começar a observar, identificar ali o perfil dessa pessoa para ajudar ela também a se encaixar em algum ministério, né? Tem alguns ministérios que tem algumas situações que precisa ser orientado, que algumas coisas... Tem que ter o acompanhamento do padre. Exatamente. Sim, né? Tem o regimento, aquela coisa toda, né? Então, aí a pessoa ela é orientada com relação a todos os ministérios existentes dentro do movimento, né? A partir dessa orientação que ela vai falar assim, é isso que eu quero. Entendi. Daí ela parte... Né, por exemplo, eu fiz formação do Ministério de Pregação, fiz formação do Ministério de Formação, né? Então todos os ministérios, para você fazer parte daquele ministério, tem que ser um chamado, né, Wesley? Né? Porque não adianta eu, por exemplo, se eu falar assim, eu quero ser do Ministério de Música,
Mas, Wesley, você já me viu cantando. Você já me viu cantando, né? Eu já tentei tocar muitas vezes para ser do Ministério de Música, mas não dá certo, né? Já tentei... Mas quem sabe você agora, que tá com mais tempo, quem sabe? Tocar, né? Então, agora cantar, eu não sou professor de canto, então vou deixar para quem está nos acompanhando, você que está nos acompanhando, que é professor de canto aí, manda uma mensagem pro Marcelo, quem sabe você quer um desafio para sua vida aí, colocar no seu currículo. Tá aqui uma pessoa disposta que quer cantar. E se você não é professor, mas conhece um, manda esse podcast para aquele professor que gosta de desafio, né, Marcelo? É um desafio muito grande. Não é um desafio pequeno, porque eu já tentei uns 3 instrumentos. Eu tentei ser baixista, tentei tocar violão, mas a minha maior vontade era tocar saxofone. É lindo. Mas eu não toco nem gaita, assobiar de vez em quando. Então, deixa quieto. Então, além de querer, você precisa ter um chamado. Chamado, né? E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Marcelo, você estava falando das formações, né? Eu tenho formação, assim, de música, formação do Ministério de Formação, de pregação, de cura, né? De cura você tem aqui, né? Essas formações que oferecidas pelo movimento. Se eu esqueci de alguma, depois em outro podcast eu falo. E o impressionante é assim, cada vez que a gente mergulha mais para conhecer os ministérios, aquela coisa toda, a gente se apaixona mais pela igreja, né? Sim, pelo cuidado, pelo zelo que a gente tem que ter, tudo. E por isso que a nossa é um chamado de amor de Deus, e a nossa resposta tem que ser uma resposta de amor. Eu não posso servir de qualquer jeito, eu não posso me colocar à disposição de qualquer jeito, eu preciso responder isso com amor, porque Deus nos chamou com amor e por amor. Então eu não posso cantar de qualquer forma, conduzir a formação de condução, né? Eu tenho facilidade para conduzir, mas não é porque eu tenho facilidade que eu não tenho que me preparar, que eu não tenho que estudar, ver o que a igreja fala sobre isso. Então, me fala um pouquinho sobre esse chamado e essa resposta de amor. O que você acha sobre isso? Wesley, isso para mim pesa muito. Colérico, você sabe que colérico, quando assume alguma coisa, ele não consegue assumir de qualquer jeito. E todo chamado que eu tenho tenho para mim mesmo que eu tenho que cumprir com ele da melhor forma possível. Eu não posso entrar num chamado, porque não é um chamado Wesley. Sim. É um chamado de Deus. Sim. O Wesley ouviu a Deus, né? O Marcelo ouviu a Deus, e eu dei o sim para o Wesley, mas em primeiro lugar foi para Deus. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Então eu tenho comigo de não realizar mal feito. Se eu vou realizar bem feito, eu assumo. Se eu dou conta de um tema, Wesley, eu assumo. Se eu não tenho capacidade para assumir aquele tema, eu falo, não vou assumir, porque eu não tenho capacidade. Conhecimento suficiente para isso. Para realizar isso. E nem todos são bons em todas as coisas. Sim. Né? Cada um sabe a sua linha, aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. O que nós não podemos, enquanto ministeriado, é fazer de qualquer jeito. Eu entendo que a partir do momento que nós assumimos uma missão com Deus, não é com as pessoas, é com Deus, a gente precisa levar isso muito a sério, né? Não é que Deus é um Deus carrasco, né? Mas ele vai cobrar a missão bem feita. Quando ele enviava, né, os 12 apóstolos à missão, eles voltavam felizes porque eles haviam realizado a missão e a missão tinha sido de forma perfeita, né? Então nós não podemos realizar a nossa missão, o nosso ministério de qualquer jeito, né? Nós precisamos realizar o nosso ministério com muita seriedade, porque almas, né? Você fala sobre a questão de almas, né? Nós não estamos lidando
com qualquer coisa. Nós estamos lidando com vidas que saíram de Deus e que precisam voltar para Deus, né? E o Ministério de Formação nós costumamos dizer que é um ministério que está formando cidadãos para o céu, né? Então o Ministério de Formação tem essa missão de formar pessoas para o céu. Nós sabemos que a pessoa, quando ela está ali naquela fase inicial, é a fase que nós chamamos do arrepio, né? Aquela coisa emotiva, emocional, mas isso só não é suficiente, Wesley. Nós precisamos formar a pessoa com uma doutrina sólida, né? Porque as tempestades vão vir. E tem que ir para águas mais profundas. Águas, né? mais profundas. Não pode ser construído na areia. Chega uma hora que o leitinho já não dá mais. Já não dá mais. Precisa dar uma comida sólida. E essa comida sólida, se você não tiver condições de levar esse alimento sólido, você vai continuar dando papinho, mas a pessoa não está mais querendo aquela papinha. Ela já está precisando de um alimento mais sólido. Para isso, você precisa também se formar, buscar, porque somente essa formação dos ministérios não é o suficiente. Não é o suficiente? Não. Né? Não, porque as pessoas às vezes, formei no Ministério de Formação, formei no Ministério de Pregação e parou por ali, né? Na verdade, a formação ela é contínua, para o resto da vida, né? Que conhecimento, a gente nunca perde por buscar conhecimento, né? E não importa a idade, né? Tem pessoas que falam, mas eu já não tenho mais idade para isso. Para obter conhecimento não existe idade, né? Enquanto não fechar a porta do caixão, nós vamos precisar buscar conhecimento. E eu ouço assim, Marcelo, isso é algo meu, né? Eu fico incomodado quando alguém fala assim, eu não aprendo isso. Tentou? Não. Então, você no caso, você falou que já tentou. Não tentei. Então vamos tentar. Vamos tentar, porque se é chamado, esses dias, eu quero falar sobre ele, mas na frente, quando eu ver o que vai dar. Um rapaz falou para mim assim que quer pregar. E aquilo ali aqueceu meu coração. Falei assim, meu Deus do céu, ele quer pregar. E ele estuda pra caramba, ele se dedica, porque ele quer fazer algo por excelência. Eu, Wesley, consigo ver ali que tem chamado, porque ele está se dedicando àquilo que ele quer devolver para Deus. E o Ministério de Formação é para isso, né, Marcelo? Justamente. Ele está à disposição. Às vezes a gente tem uma aversão de formação porque não gostava de estudar, não gostava de ler, não gostava de ir para a escola, mas ele está à nossa disposição para que nós possamos servir a igreja e a Deus com excelência. Exatamente. O Ministério de Formação, ele tem essa missão dentro do movimento. E daí ele entra, depois que ele faz isso, ele escolhe lá o ministério, e lá dentro do ministério também tem os seus formadores. Tem. Aí lá tem as apostilas específicas de cada ministério, que ele não pensa que ele já vai... Não, agora, talvez na música 2 apostilas, na intercessão mais 2, Ministério de Fé e Política as suas escolas, e é isso. Exatamente. E Marcelo, e você nesse tempo, aí, à frente do Ministério de Formação, você acha que nós devemos ter uma formação permanente ou terminou, buscou alguma coisinha a mais, zerou? Então, é que infelizmente quando a gente deixa meio solto, as pessoas muitas vezes não têm a prática de buscar. Não estou dizendo que isso seja 100%, mas a minoria busca conhecimento. Então você acha que é importante nós termos uma formação permanente? Permanente. Né? A igreja diz isso, né? A formação não pode parar, né? A igreja diz isso. A gente precisa parar e estudar, se atualizar, ver o que a igreja está dizendo sobre isso. Essas apostilas, mesmo que você falou, já passou por algumas revisões, sim, atualizações, né? Passou, né? Conforme a mudança, né, Wesley? A gente percebe que vai mudando as épocas, né? O comportamento das pessoas, né? Hoje não dá para a gente formar sem ter as atualizações. Todo mundo tem na mão hoje um celular. Se você falar alguma coisa que não é... Eu passei por isso. Então, a pessoa já vai ali no Google, já busca, né? Hoje tem as... Esses dias eu tive uma formação sobre teologia pastoral. Teologia pastoral. E lá o formador, ele falava o seguinte, que o evangelho não muda, mas a forma de eu comunicar ele precisa ser de uma forma da linguagem atual para uma região atual. A mesma formação, vamos falar do amor de Deus, que eu prego numa região, eu sei da essência da pregação que é o amor de Deus, mas se eu for para uma região totalmente diferente, eu preciso adaptar
contar com os elementos daquela região para que aquelas pessoas possam assimilar com mais facilidade. Não é mudar o conteúdo, o contexto, mas trazer realidade. Por exemplo, eu vim no Nordeste. Talvez eu usar dos sinais do Nordeste, os animais do Nordeste, a flora do Nordeste, a fauna do Nordeste. Hoje eu estou aqui no Sul. Então, tem os elementos do Sul que eu posso usar para anunciar o amor de Deus. Mas que eu preciso estar ligado naquilo que nós estamos vivendo. Somos do céu, mas vivemos no mundo. Exatamente. Não podemos ficar somente, né, nos documentos, que é lógico que os documentos são básicos, mas a gente precisa conhecer a realidade do mundo. A realidade do povo daquela época, daquela situação. Exatamente. Às vezes, muitas vezes a gente vai anunciar, a pessoa está com fome. O que é mais necessário para aquele tempo? Matar a fome daquela pessoa... Sim. E para que depois a gente possa anunciar com a palavra. Mas matando a fome, nós já estamos anunciando com gestos. Com gestos concretos, né? Com gestos concretos. Marcelo, nosso tempo está acabando. Aqui o horário passa voando. Não dá muito para a gente falar sobre todo o Ministério de Formação, mas eu já deixo o convite para você vir em outro momento. Mas em resumo, nós temos então 3 fases. 3 fases. Querigmática. Anota aí você que está nos acompanhando. Querigmática, catequética etapa 1. A catequética etapa 1, e aí começa com a formação humana 1 e termina com a formação humana 2. Exatamente. Certo. E no meio aí as apostilas do módulo básico, aquela coisa toda. E depois a catequética etapa 2. Que aí inicia com aquela apostila falando de todos os ministérios, a função, missão de todos, e depois aquele chamado a aquecer o coração, você vai em direção ali, fazer mais formação específica dentro daquele ministério. Exatamente, é isso aí, Wesley. Tudo isso acompanhado pelo seu coordenador de grupo, seu coordenador de perseverança e formação dentro do grupo de oração, e em alguns casos até mesmo acompanhado pelo padre. Às vezes acompanhado pelo padre. Que bênção, hein? Povo de Deus, povo do Pode Incendiar. Vocês viram hoje que nós fomos incendiados pelo Espírito Santo, nos impulsionando a conhecer o Ministério de Formação. E aqui nós estamos falando da Arquidiocese de Londrina, mas ele serve aqui, é um padrão nacional, né, Marcelo? É um padrão nacional. É interessante falar sobre isso, né, Marcelo? Às vezes as pessoas pensam que a gente cria isso, né? Isso é uma orientação da nossa hierarquia do movimento, né? Exatamente. A nacional rezou, orou, estudou, consultou a igreja, os seus documentos, e aí montou o seu plano formativo para formarmos boas pessoas, bons católicos para a igreja. Nós vamos uma vez por ano, né, que nós chamamos de ENF, né? Inclusive recebemos hoje lá mais informações do ENF de 2026, né? Então, no ENF no ENF a gente colhe as informações, né, a moção e toda essa direção com relação ao processo formativo, né? Que benção. Marcelo, você teria alguma coisa, algum chamado, alguma exortação, convite para falar para esse povo que nos acompanha? Grande maioria é carismática, de grupo de oração, enfim. Nós temos também, encontro as pessoas na rua e eu já encontro assim, diretor, o menino do Pode Incendiar, aí eu olho assim e vejo que não é do movimento. Você não... Já teve situações, eu escuto toda semana lá, acompanho vocês, e a pessoa não é do movimento. Então, se você tiver algum convite, algo para falar sobre o ministério, fica à vontade aí. O Wesley, que é um ministério que, assim, não é o meu primeiro chamado. O meu primeiro chamado é o Ministério de Pregação, mas é um ministério apaixonante. Tanto que eu entrei sem querer entrar e estou há 15 anos, né, à frente desse ministério. Mas você tem facilidade para ensinar, você tem didática, tá até com a camisa Formar é Amar, né? Exatamente. Essa frase da camisa Formar é Amar é justamente isso, né? É por amor que a gente forma outras pessoas, para que essas pessoas se aproximam mais de Deus, né? Que elas se sintam mais amadas por Deus, porque tudo é para Deus, né? Tudo é para Deus. Tudo é para Deus, né? Tudo que nós fazemos dentro do ministério é para que essa pessoa alcance a salvação e chegue à vida eterna. Amém, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse convite. Eu quero também agradecer a todos os guardiões do carisma, e eles vão saber
que eu estou falando com eles, né? Muito obrigado pela dedicação. Muitos não imaginam quanto tempo, quantas horas nós nos dedicamos para montar um conteúdo para ser apresentado em 40, 50 minutos. Quantos documentos nós temos que consultar, o que a igreja está falando, sites, livros. Muita gente não imagina, mas eu quero dizer para você que tem uma resistência com a formação. Vai resistente mesmo. E você vai sair muito mais amando a igreja. Por isso eu quero encerrar esse podcast agradecendo a Deus pela tua vida, pelo teu sim, por você ter nos acompanhado mais uma vez e dizer, minha gente bonita, que formar é amar. Você, formador, quando forma, está amando. E você que recebe a formação também sinta o amor de Deus, porque Deus te ama tanto que te forma. Que Deus te abençoe. Nós estamos e queremos continuar ainda reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, compartilha com todo mundo. Vai ser tremendo. Deus abençoe. Abraço. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens.